Quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos estar, meus irmãos, meditando na palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de 1 Pedro, capítulo de número 2. Nós vamos estar lendo aqui na versão NVI, a nova versão internacional. Vamos ler os versos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, livrem-se de toda a maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Vamos orar, pedindo a Deus orientação. Pai Santo e Eterno Deus, queremos pedir que a Tua graça, Senhor, nos envolva e nos faça refletir sobre a Tua palavra, Pai. Nos dá, Senhor, a graça de transmitirmos a verdade espiritual no Teu texto. Nós te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bem, queridos, na ocasião em que o apóstolo Pedro redige essa mensagem aos irmãos que estavam nessa situação aqui, né, nesse tempo, espalhados por aquilo que a gente conhece do Império Romano, eles estavam vivendo uma forte pressão e muitos ali estavam com a fé abaladas. E aí, para poder firmá-los nessa fé, o apóstolo Pedro redige essa epístola trazendo a eles ânimo. E para isto, ele vem falando para eles a respeito da esperança viva em Cristo Jesus, aonde eles ali podiam depositar toda a sua fé na pessoa do Senhor Jesus, porque eles tinham, além dessa viva esperança, eles também tinham ali a promessa de uma vida no céu. E agora, nesse momento aqui, nesse bloco em que nós estamos lendo aqui, o apóstolo Pedro, ele faz menção a respeito do crescimento que podemos ter na palavra. E aqui, para isso, ele vai fazer algumas argumentações práticas do viver cristão. E aí a gente vê, o texto que a gente começou a ler, ele inicia falando a palavra portanto. Ele diz assim, portanto. Esse portanto nos remete ao que foi dito um pouco antes. E o que foi dito um pouco antes, nós encontramos aqui nos versos de 22 a 25 do capítulo anterior, ou seja, o capítulo 1. Quando nós vemos aqui o apóstolo Pedro, ele mencionar os versos de 22 a 25 do capítulo 1, ele diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Observe, irmãos, que o apóstolo Pedro, para falar da segurança que essa palavra traz para nós, ele aqui, nesse momento, ele divide o seu argumento em dois aspectos. O primeiro aspecto aqui, ele apela para o testemunho daqueles irmãos, aqueles que já tiveram uma experiência com essa palavra, quando ele aqui fala que eles foram purificados em obediência à verdade, ou seja, a verdade da palavra. E ainda mais ele diz que essa obediência visava ao amor fraternal e sincero, aonde eles eram aqui recomendados a amar sinceramente uns aos outros de todo coração. É uma recomendação que reverbera aquilo que o próprio Senhor Jesus deu para os seus discípulos. O Senhor Jesus disse que sereis conhecidos por ser meus discípulos se amardes uns aos outros. E aqui o apóstolo Pedro, ele está replicando, ele está aqui falando, lembrando para esses irmãos dessa fala do Senhor Jesus. Essa palavra que ele transmite aqui, no intuito de trazer ânimo, já é algo que eles já tinham experiência, eles já vivenciavam isso. E aí ele também, para poder dar mais ênfase àquilo que ele está recomendando para esses irmãos, ele faz uma citação direta
do texto do profeta Isaías, do capítulo 40, dos versos de 6 a 8. Aqui, nesse texto, ele faz a seguinte citação. Ele fala o seguinte: pois a humanidade, toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva, e a relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Então ele faz uso dessa ilustração que o profeta Isaías faz a respeito da natureza, que o vegetal, né, aqui ele fala da relva, né, que aqui é uma planta que ela ali consegue, num período curto, né, ter uma vida ali breve, onde ela murcha, ela perece. E ele faz esse contraponto dizendo: assim é a humanidade. A humanidade, ela vem a perecer, ela vem a murchar. Uma ocasião, certa ocasião, o Senhor Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E é justamente isso aqui que está na memória do apóstolo, quando ele invoca o profeta Isaías a falar da palavra que é a palavra que foi anunciada a vocês. Que palavra é essa? Uma palavra que permanece. Não é uma palavra que murcha como a relva, né, a flor dessa relva, né, e cai, mas é uma palavra que permanece. Dito isso, nós observamos que o apóstolo Pedro, ele continua a falar agora, dando aos irmãos aqui uma orientação bem objetiva e clara quanto àquilo que pode atrapalhar esse desenvolvimento, nesse crescimento na palavra. E aí ele vai alistar aqui 5 pecados que tratam aqui de bloquear essa intimidade maior com Deus, esse desenvolvimento espiritual. Ele começa a listar dizendo que deve se livrar de toda maldade. Toda maldade que é colocada aqui é justamente aquilo que advém de uma vontade obscura, aonde coloca para o outro aqui um aproveitar-se, né? Aquela pessoa que ali faz uma situação maldosa para com o outro, porque quer se beneficiar dessa pessoa. Veja que aqui está tendo um contraponto com aquilo que é o mandamento do amor. E você vai ver que tudo isso que é listado aqui vai contra o amor. Veja só, quando ele diz também, e todo engano. Essa palavra aqui, engano, é a ideia daquele que está enganando ao próximo. Aquela pessoa que faz negócios obscuros, negócios escusos, com o intuito de ludibriar a pessoa. E aqui o apóstolo ele orienta a pessoa a se livrar disso. E ele diz ainda mais, que também a pessoa deve se livrar da hipocrisia. Hipocrisia aqui é a ideia do fingimento. É o amor fingido, a fidelidade fingida, a piedade fingida. Muitas pessoas têm esse comportamento para com o seu próximo, fingindo ser o que não é. Tanto é que a palavra hipocrisia advém da realidade do teatro, né? Que o personagem ali ele era chamado de hipócrita, ou seja, alguém que desenvolvia um papel que não era a sua realidade. Então, um hipócrita é uma pessoa que tanto poderia fazer papel de um vilão ou de um mocinho, pois ele ali não estava falando da sua realidade, mas era uma fachada, era uma imagem que ele passava. E aqui é justamente isso que o apóstolo Pedro ele está falando, para tirar todo tipo de hipocrisia. Também ele fala aqui sobre a questão da inveja. A inveja é aquela pessoa que ela é infeliz com o que ela tem e ao mesmo tempo ela deseja ter o que o outro tem. É aquela pessoa que não consegue se realizar na satisfação, no bem do seu próximo. E aí ele continua dizendo ainda mais para nós aqui. Ele fala que também deve se tirar toda espécie de maledicência. Veja, quando ele vai tratar da maledicência, ele fala toda espécie de maledicência. A maledicência aqui é quando a pessoa fala mal do próximo. É a velha e conhecida fofoca, né? É quando uma pessoa ela fala a terceiros com o intuito de querer prejudicar. Então aqui toda forma de fala que vem querer trazer prejuízo para o seu próximo deve ser colocada de lado, deve ser extirpada do meio do povo de Deus. Sendo assim,
colocando de lado, né, se livrando dessa lista de pecados que são cometidos contra o próximo, que é justamente o contrário daquilo que é recomendado, que na verdade quando você é uma pessoa que ama, né, que a recomendação aqui é o amor, você não vai querer de forma alguma ter uma atitude maldosa com o seu próximo. Quando você ama, você não vai querer enganar o seu próximo. Quando você ama, você não vai agir com hipocrisia, com falsidade, com fingimento. Quando você ama, você se alegra com a realização do seu próximo. Você não nutre no coração nenhum tipo de inveja. E quando você também tem amor pelo seu próximo, você não faz nenhuma espécie de maledicência. Pelo contrário, você procura falar bem da pessoa e não falar mal. Nós vemos aqui que a última parte que deixamos aqui para o final, ele fala o seguinte: em vez de ter todos esses empecilhos para um desenvolvimento da prática da fé cristã, no crescimento da palavra, você deve procurar fazer o quê? Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação. Observem que agora o apóstolo Pedro ele vai fazer uma comparação, aludindo à criança. Essa criança aqui não é uma criança um pouco crescida, é uma criança recém-nascida. Aqui é uma criança que acabou de nascer. O que ocorre com uma criança que acaba de nascer? Essa criança, ela de uma forma instintiva, de uma forma muito natural, ela procura o seio da mãe para ali alimentar-se e poder crescer. É uma coisa que acontece instintivamente. A criança, ela não tem um curso de como mamar. Ela já vai direto procurar a mãe de uma forma muito natural e se alimenta do leite materno. É essa imagem que o apóstolo Pedro coloca aqui para esses irmãos, dizendo para eles, assim como uma criança, instintivamente e de uma forma muito necessitada, procura o leite materno, assim vocês devem também procurar esse leite espiritual. Mas só que ele coloca aqui um adjetivo para esse leite. Ele diz que é um leite puro. Ou seja, existe também a situação da pessoa estar ali se alimentando de uma palavra contaminada. E quando ele fala dessa pureza, ele está falando que a gente deve procurar coisa genuína. Que uma outra versão fala sobre o leite genuíno, né? E aí você vai observar que há um zelo aqui a ver em relação à palavra, que seja a palavra pura do Evangelho. E aí a gente vê ele dizendo, agora que provaram que o Senhor é bom. Ou seja, em outras palavras, o apóstolo Pedro está dizendo aqui o seguinte: vocês já têm uma experiência com Deus. Vocês já conhecem a verdade. Verdade essa que traz para vocês purificação. Verdade essa que traz para vocês regeneração. Verdade essa que advém de uma semente imperecível. Verdade essa que ela é permanente, contrapondo aquilo que é a relva e a flor que murcha. Verdade essa que ela foi anunciada. Ou seja, o cristão, ele tem essa palavra que ele pode se desenvolver com ela, essa palavra que ele pode crescer nela. Agora, a única coisa que pode atrapalhar o teu desenvolvimento com a palavra de Deus e na palavra de Deus são os pecados. Pecados esses que vão contra o teu próximo. Pecados esses que contrariam o mandamento de amar o próximo. Porque quando você ama, você não vai, de forma alguma, querer qualquer mal para a vida do teu próximo. E aí, em vez de estar se colocando à disposição para prejudicar alguém, você faz o contrário. Você busca alimentar-se do leite espiritual puro, da palavra pura, genuína, na qual você vai desenvolver a sua salvação. Por quê? Porque você já provou e sabe que o Senhor é bom. Por isso aqui Pedro faz a citação do Salmo de número 34, versículo 6, né, dizendo aqui, venham, provai e vejam
que o Senhor é bom. Então, nós estamos crescendo na palavra, porque o Senhor é bom e já temos provado isso. Então você, meu irmão, minha irmã, que já sabe, que já provou que o Senhor é bom, eu quero convidar você a crescer na palavra de Deus diariamente, para você se alimentar do leite puro da palavra do Senhor, não leite contaminado, que você possa crescer, desenvolver-se na graça de Deus, seguro nessa esperança, nessa palavra de ânimo, porque você pode se refugiar na palavra do Senhor. Muitas pessoas se refugiam em palavras tantas por aí, mas nós devemos buscar a palavra pura de Deus. Eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar. Pai Santo, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Palavra pura que traz para nós crescimento, Pai. Te pedimos, ó Deus, que essa palavra possa estar em nossos corações para desenvolvermos a nossa fé salvífica no Senhor Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.